Eu estou aqui no estúdio também com o Marcelo Favalli, que é o nosso editor de internacional, porque Zelensky fez um discurso agora há pouco, saiu batendo em todo mundo, assim, para a gente falar de um jeito bem simples para a nossa audiência que nos acompanha. Então preste atenção no que o Favalli vai trazer, porque a gente vai jogar isso para o debate logo depois também. O Zelensky não poupou críticas às autoridades que estavam presentes ali, hein, Favalli? Seja muito bem-vindo, você que acompanhou. Obrigado, Cine. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sabe que um dos segredos da diplomacia é falar muito dizendo pouco. Mas o Zelensky não fez nada disso. Ele não poupou críticas, como o Cine disse, e chamou a Ucrânia de um Estado genocida. Lembrou, inclusive, que por causa desse suposto genocídio, ou seja, o sequestro de crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia, é que o presidente russo Vladimir Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Disse que a Rússia, nessa característica de invadir um território autônomo vizinho, não poderia ter armas nucleares. E ainda disse o seguinte: o invadido hoje sou eu, o próximo podem ser vocês. E lançou essa para os países. Para o resto dos países. Disse o seguinte, que amanhã, segundo Zelensky, ele vai ter uma reunião com o Conselho de Segurança em que ele vai apresentar o que ele chama de um plano global da paz. Ele diz o seguinte: hoje essa é a guerra e ela pode ser a última de todas. Para que não haja uma próxima guerra, apresenta um plano global de paz ao Conselho de Segurança. Ele também disse o seguinte: olha, eu já apresentei outras propostas de paz em anos anteriores, não avançou. Vamos ver se agora isso vai para frente. Muito obrigado por enquanto, Favalli, que daqui a pouco vai chegar também com um discurso de Joe Biden, presidente americano. Daqui a pouco te chamo mais uma vez. Enquanto isso, eu vou jogando aqui para o nosso debate, beleza? Quero saber de vocês como que vocês entendem essa sinalização que Lula faz de uma maneira meio tímida a Zelensky e esse retorno que agora a gente já sabe que Zelensky deu a partir do que nos contou o Marcelo Favalli. Alan Gani. Para ser justo, fui muito duro, né? Com razão aqui na minha fala anterior em relação ao presidente. Agora eu acho que ele acertou. Eu acho que o Brasil não tem que tomar lado nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Não é problema nosso. Esta guerra envolve múltiplos atores. Eu sustento uma opinião aqui. Ninguém é santo. O Putin está errado em invadir. Claro que está errado. Mas a OTAN, na figura dos Estados Unidos, poderia ter evitado esse conflito e não fez nada para evitar esse conflito. Esse conflito era previsível. E dada essa previsibilidade, a OTAN foi na contramão, instigou, escalou esse conflito. E você concorda com o presidente da República sobre uma entrada no Conselho de Segurança da ONU ou de uma necessidade de reforma nesse conselho, Alan Gani? Eu acho que isso é completamente inócuo. O que isso interessa para o Brasil, né? O Brasil agora ele quer ter esse protagonismo geopolítico. A gente não tem esse protagonismo geopolítico, ainda bem. A gente tem problemas internos mais graves para resolver. Eu quero entender o seu ponto de vista sobre uma possível reforma no Conselho de Segurança da ONU. Bom, o Lula, eu e o Biden estamos de acordo, né? Porque o Biden foi lá, ele, enfim, discursou logo após o Lula e falou que defende, sim, uma revisão do Conselho, uma expansão do Conselho de Segurança. Mas isso fica apenas no discurso ou, de fato, as autoridades estariam interessadas em ter países em desenvolvimento participando desse Conselho? Eu acho e dividindo esse poder que eles estão acostumados a ter há tanto tempo? Eu acho que nenhum integrante do Conselho de Segurança da ONU gostaria de livre e espontânea vontade de abrigar novos integrantes. Só que a situação global, a situação mundial, ela chega a um ponto que há, sim, me parece que há quase que um consenso de que é necessário, sim, uma nova governança. Mas, Piperno, você concorda que na prática não serve para nada? Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU vetou a guerra Rússia e Ucrânia. O Putin falou, tá bom, eu vou invadir. O Conselho de Segurança da ONU vetou a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Os Estados Unidos falou, eu vou lá e vou invadir. No final das contas, quem dá as cartas no mundo, verdade seja dita, é quem tem arma nuclear. Por isso que se fala exatamente da necessidade de uma nova governança. E, aliás, essa nova governança, há países que têm armas nucleares que estão fora do Conselho. Não, mas aí você não consegue, através do Conselho de Segurança da ONU, frear China, Rússia e Estados Unidos, dado o poder bélico desses países. Gustavo Segré, quero saber de você que acompanha tanto essas relações internacionais, o que faria o Brasil ter uma importância no Conselho de Segurança da ONU e como que você entende esse recado que o presidente passa para a Ucrânia e a resposta que se tem de Zelensky agora com esse discurso que o Favalli trouxe aqui para a gente ao vivo?
É muito importante diplomaticamente que o Brasil ocupe ou possa ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas é uma questão discursiva. O Lula está aproveitando o momento e está certo que ele aproveita esse momento, mas observe uma coisa. O presidente Lula queria se colocar como um salvador da paz na invasão da Rússia com a Ucrânia. E amanhã será apresentado pelo presidente Zelensky uma proposta global de paz. Quer dizer que se o Zelensky apresenta a proposta global da paz e essa for considerada, o presidente Lula perde o seu protagonismo, o desejado protagonismo que ele mesmo se auto-percebe protagonista nessa situação. Ou seja, que é inócuo. E compartilho esse pensamento do Alan Ghani, mencionando que é uma questão importante a existência do Conselho, mas na prática não evitou absolutamente nada. Então, vale a pena tentar? Sim. Imaginemos por um momento que o Brasil chega a ser parte do Conselho. E aí? Não vai acontecer absolutamente nada diferente. Luiz Felipe Dávila, o presidente da República, ele cobrou em seu discurso um protagonismo dos países emergentes, como se ele quisesse tirar apenas das mãos dos países hoje que dominam o Conselho de Segurança e também integrantes da ONU a decisão toda, o poder todo, ou seja, de lá para cá a situação mudou, o que colocou os países emergentes também com a necessidade de tomar decisões que reflitam no mundo todo. Você concorda com o governo federal nessa proposta? Olha, primeiro o diagnóstico está correto. O Conselho da Segurança da ONU precisa abrir para vozes dos países emergentes, não só para ter uma representatividade, vamos dizer, mais democrática do que o mundo, mas por uma outra razão muito importante. Seria ótimo um terceiro olhar, um olhar neutro, para ajudar a criar consenso. Era esse o papel que cabia ao Lula. Mas o Lula, tão destrambelhado do jeito que foi, acabou apoiando a Rússia, o Putin, e acabou nos afastando, perdendo o espaço que nós poderíamos ter. Então, a diplomacia brasileira, tradicionalmente o Itamaraty, tem essa postura. Aliás, exerce com muita propriedade. Então, se a nossa postura no governo fosse mais uma diplomacia do Estado, realmente tentando ser um mediador das questões globais, o Brasil poderia ter um papel muito relevante e protagonista. E voltamos aqui, já que estamos falando de ONU, por que o Brasil abre a Assembleia da ONU? Por causa da destreza diplomática de um grande chanceler que o Brasil teve, chamado Oswaldo Aranha. Foi ele que apoiou, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, tornou-se amigo do presidente Franklin Roosevelt e foi justamente por ser um dos pioneiros a apoiar essa nova ordem mundial que o Brasil recebeu o direito de abrir a Assembleia. Então, o que nós precisamos recuperar é o espírito do Oswaldo Aranha e não fazer diplomacia militante. E já que a gente está falando de diplomacia e também da participação de outros presidentes em relação ao que foi colocado pelo Brasil, volto a conversar aqui com o Marcelo Favalli, que vai trazer um pouco do que foi dito, então, por Joe Biden, que discursou ali na sequência de Lula. O que ele disse, o que você destaca aqui para a nossa audiência, hein, Favalli? Cine, a gente tem que entender que esse é um discurso do Biden pré-campanha, tá? Então ele falou muito sobre Rússia e acusou, com todas as letras, dizendo que a culpa dessa guerra é da Rússia. E só a Rússia pode parar a guerra. Aliás, ele disse, quando a Rússia quiser. Ou seja, uma sinalização bem diferente do que costuma fazer o Brasil e o governo federal. Por quê? Para os Estados Unidos e um presidente que está em pré-campanha da sua reeleição, é muito importante, historicamente, para Washington, continuar com esse bastião do mundo livre, da democracia. Então, defender um Estado atacado, historicamente, é importante para os Estados Unidos e faz muito parte agora desse discurso pré-campanha. Só que teve uma coisa, que aí o Zelensky, que veio horas depois, não quis ter escutado, porque o Biden falou o seguinte, nós, Estados Unidos, continuaremos apoiando a Ucrânia diplomaticamente numa busca pela paz, pelas vias diplomáticas. O Zelensky está doido para ouvir, olha, estou mandando tanques, tropas, aviões, munição para você. E nas entrelinhas, que é essa função diplomática, o Biden disse, não vai ter. Muito obrigado, Marcelo Favalli. Se tiver novidades, eu chamo você mais uma vez. Teu espaço está aberto aqui também. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação. O que foi, Luiz Felipe Dávila? O Favalli traz um ponto fundamental. Olha só como é difícil arrumar esse caminho da trilha da paz. Porque o que a gente precisa fazer aqui? É dar uma saída honrosa para cada um dos players. Uma saída honrosa para a Ucrânia e uma saída honrosa para a Rússia. Olha como é complicado isso. Qual é a saída honrosa e única aceitável para a Ucrânia? Manter a integridade territorial.
Não vai aceitar nem a retomada que teve lá de Odessa e da Crimeia antes. Vai ter que ter o teu território totalmente reintegrado à Ucrânia. E a Rússia, qual a saída honrosa para a Rússia? A Rússia precisa ter alguma garantia para ela justificar internamente que as fronteiras da OTAN não estão avançando e colocando um perigo a mais à Rússia. Então vai ter que frear o crescimento da OTAN. Essa linha tênue é muito complicada. E daí que precisa da habilidade democrática e que seria muito importante uma terceira voz, alguém neutro, como o Brasil, jogando esse papel de mediador. Mas, e você acha que isso não está sendo feito? De jeito nenhum. Piperno, você acha que isso não está sendo feito? Não existe, não cabe, não há espaço para uma voz mediadora agora. Eu concordo até com o Dávila que todo mundo vai buscar uma saída honrosa. Só que a Ucrânia passou também a ser um país absolutamente destruído. Então, vai também demandar investimentos. A Ucrânia vai precisar de dinheiro, vai precisar de que a Rússia aceite, por exemplo, arcar com algum tipo de indenização de guerra. E a Rússia tem mais de 300 bilhões de dólares congelados aí em bancos ocidentais. É muito provável que a Ucrânia vá reivindicar que essa bolada seja utilizada na reconstrução do país. Gustavo Segré, o Brasil não tem essa condição de protagonismo para buscar esse caminho que foi apontado aqui pelo Dávila? Na minha opinião, não. E perdeu uma excelente oportunidade quando, na reunião no Japão, o presidente Lula sequer olhou para o presidente Zelensky. Esse era o momento. Essa era a oportunidade para que, se o presidente Lula queria ter um protagonismo, pudesse aproveitar essa oportunidade. Perdeu, passou desapercebido, não me parece que vai conseguir ter esse protagonismo de volta. Gani. Não tem esse protagonismo. Quem tem esse protagonismo e poderia ter uma interferência seria a China. Os Estados Unidos, quando eles tomaram a primeira medida para tentar quebrar o sistema financeiro da Rússia, gerar uma hiperinflação, tirando a Rússia do SWIFT, isso não aconteceu porque a China manteve uma porta de comércio aberto com a Rússia. Os Estados Unidos foi muito inábil em política externa porque aproximou a Rússia da China e agora compra duas brigas geopolíticas com a Rússia e com a China. É claro que não é sustentável isso.